hoje nós vamos começar essa palavra de cara, lendo a palavra de Deus. Nós vamos iniciar já pelo texto, ok? Livro de Mateus, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 16 até o 20, que diz assim a palavra de Deus. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Diga aí comigo, o que me falta ainda? Porque esse é o tema da palavra dessa noite. Hoje nós vamos falar justamente sobre isso. O que me falta ainda? Essa é uma história muito famosa, muito conhecida da Bíblia, chamada a história do jovem rico. Nós temos essa história narrada pelo Evangelho de Mateus, pelo Evangelho de Marcos, pelo Evangelho de Lucas. É uma história muito conhecida e você já deve ter se deparado com ela, se você já leu aí a Bíblia a partir do Novo Testamento. E muitas pessoas acabam tendo um entendimento errado do que de fato Jesus quis dizer nessa situação, o que nós devemos aprender com essa situação. Quando nós aprendemos um contexto um pouco mais profundo desse momento em que o jovem rico se colocou diante de Jesus, a pergunta mais importante que deve saltar aos teus olhos, que deve nos destacar algo que Deus pode falar conosco também, é essa pergunta que esse jovem fez: o que me falta? O que eu preciso para viver as coisas de Deus? Veja que esse menino, esse rapaz, ele não era mais um adolescente, era um jovem adulto, era um jovem rico, como diz a palavra de Deus, neste momento, em outros momentos também em que é narrada essa história. Ele tem um coração desejoso de conhecer a Deus. Ele tem uma vontade de se aproximar de Deus e uma sede de viver algo novo, de viver algo a mais. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje, se você frequenta as nossas células, se você está assistindo essa ministração depois, por meio dos nossos canais digitais, é sinal de que você, ao dedicar esse tempo da tua vida, tem algo dentro de ti que também diz: Senhor, eu quero te conhecer mais, está faltando algo dentro de mim. Mas nem sempre nós sabemos o caminho correto. Nem sempre nós sabemos discernir o que nos falta. E eu não sei se você percebeu e se você está familiarizado com essa história, mas esse jovem disse para Jesus, ali no versículo 20, a tudo isso tenho obedecido. O que significa isso? Ele era um rapaz praticante da religiosidade judaica. Ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia princípios, era visto pela sociedade como uma pessoa boa. Ele era um homem próspero, ele era alguém que de fato já vivia frutos de bênção na vida dele, por viver princípios corretos. E às vezes nós somos essa pessoa que está já caminhando, que está tentando acertar, que está fazendo coisas que julgamos não ser erradas, mas lá no fundo ainda temos essa mesma pergunta: onde está a presença de Deus? O que me falta ainda para ter certeza de uma vida com Deus? O que me falta para viver tudo o que Deus tem para mim? E essa é a pergunta que eu quero que você carregue hoje. Sempre nós temos algo a crescer. Sempre nós temos algo para corresponder melhor, para alinhar o nosso coração. O Senhor Jesus sempre tem algo novo para nós, sempre tem algo maior preparado. A palavra de Deus tem inúmeras promessas que nos fazem ter essa certeza, que não importa o quanto nós já tenhamos conhecido de Deus, sempre podemos ser surpreendidos, sempre podemos viver algo novo, maior, melhor nas nossas vidas. Então, essa pergunta deve nos acompanhar. O que me falta ainda? O que mais eu posso fazer? O que Deus tem de novo para a minha vida? E no caso desse jovem, Jesus então o levou a perceber que aquela religiosidade que ele praticava
não era suficiente para ter uma vida plena com Deus. O levou a perceber que aquelas coisas boas que ele já fazia, que ele julgava, que ele já era um homem bom, que obedecia muitas coisas, ainda não supriam tudo que Deus tinha preparado para ele. Então nós vamos ver agora a resposta de Jesus, e a partir dessa resposta, àquela pergunta, o que me falta ainda, nós vamos aprender para nossas vidas hoje aqui também, que pode estar faltando algumas coisas, da mesma forma como o Senhor Jesus ensinou aquele jovem. No versículo 20 de Mateus 19, até o 22, vai vir a resposta de Jesus, e diz assim: disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, versículo 20, o que me falta ainda? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, e essa palavra perfeito não está muito bem traduzida, seria melhor dizer completo, pleno, realmente fazer tudo o que você deve fazer, se você quer acertar sempre. Então Jesus disse assim para ele, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Então Jesus, ele trouxe uma nova diretriz sobre a vida daquele jovem. Além da religiosidade que ele já praticava, além de tudo que ele já tinha um coração assim, agradecido por poder estar vivendo uma vida que não fazia algo de tão grave, de tão errado, Jesus agora o confronta a um novo patamar. E Jesus diz àquele jovem que tinha muitas riquezas, então agora vá, venda todas as suas riquezas, doe tudo que você tem aos pobres, volte aqui e siga-me, você terá um tesouro nos céus. E aquele jovem, versículo 22, ouvindo isso, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse texto ele gera algumas compreensões equivocadas da palavra de Deus. Uma delas é pensar que Jesus deseja que todas as pessoas não tenham riquezas. Um dos erros de interpretação desse texto bíblico é pensar que o Senhor Jesus requer que todos nós venhamos vender tudo que nós temos cada vez que vamos nos aproximar dele para ser um verdadeiro discípulo. Por que eu sei que isso não é um princípio que nós devemos aprender como uma regra para a vida de todas as pessoas? Por causa que nós sabemos que, por exemplo, Zaqueu era um homem rico, que conheceu Jesus, devolveu aquilo que ele havia roubado e restituiu aquilo que ele havia defraudado às pessoas, mas não vendeu tudo que tinha. E Jesus disse para Zaqueu, houve salvação nessa casa. Nós sabemos, por exemplo, que José de Arimateia era um discípulo de Jesus, rico, que continuou sendo rico depois de ser discípulo de Jesus, ao ponto de que ele entregou a Jesus um túmulo novo e nobre para que Jesus pudesse ser sepultado, requisitou o corpo de Jesus a Pilatos e sepultou no túmulo que ele havia comprado com as suas posses. Nós vemos, por exemplo, que mulheres como Joana e Susana eram mulheres ricas que acompanhavam o ministério de Jesus e eram usadas por Deus para sustentar o ministério de Jesus com a sua riqueza, com as suas ofertas, e não precisaram abandonar tudo isso para poderem ser discípulas de Jesus. Então nós vemos aqui que não é o caso, Jesus não está aqui estabelecendo um padrão, pelo contrário, Jesus disse uma única vez para uma única pessoa, vá, venda tudo que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim como Jesus disse uma única vez para Pedro, Pedro, saia do barco e vem comigo, ande sobre as águas, e Pedro andou sobre as águas. E aí nós temos um episódio lastimável na história recente, no século passado, que alguns jovens saíram de uma vigília numa cidade americana, num dia de enchente, e inflamados por essa palavra, quiseram andar sobre as águas num rio que cruzava a cidade, e todos morreram afogados. Com a intenção correta, mas o princípio errado. Que princípio errado? De fazer de uma ocasião da palavra de Deus uma lei para a sua vida. Então, nós precisamos ler a Bíblia com entendimento e entender o que é um princípio e o que é uma situação específica. E nesse caso aqui nós temos uma situação específica. Mas Jesus também pode, em algum momento da nossa vida, nos dizer
que nós devemos nos desfazer de algum bem, que nós devemos doar algo relevante, ou quem sabe tudo que nós temos. Uma situação específica, mas não um padrão para os cristãos. Então, o que será que Jesus estava querendo nos ensinar ao dizer isso para esse jovem? Quando nós vemos o versículo 22, leia comigo novamente. Nós vemos assim: ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então agora nós percebemos, Jesus já havia discernido que o coração daquele jovem, mesmo querendo agradar a Deus, estava ainda apegado às suas riquezas acima de Deus. As riquezas eram o Deus verdadeiro do seu coração. O seu dinheiro estava acima de Deus no seu coração. É muito fácil da gente discernir se o nosso dinheiro está acima de Deus no nosso coração. Se Jesus dissesse a mesma coisa para você hoje, você faria e obedeceria? Ou você levantaria e iria embora triste como aquele jovem fez? Se Jesus dissesse essa palavra para ti agora: olha, entrega tudo que tu tem, vende tudo que tu tem, se desfaz de tudo e vem me seguir, você terá um grande tesouro nos céus. Qual seria a tua resposta? Fazer aquilo que ele disse ou virar as costas triste porque não consegue? Isso nos ensina, isso nos mostra se existe algo que está acima de Deus no nosso coração. Então a primeira coisa que eu posso dizer para você que responde a essa pergunta, o que me falta ainda, é: revise se você ama a Deus de todo o teu coração. Reflita nessa noite se você de fato entregou tudo e confia no Senhor de todo o teu coração. Vamos ver, por exemplo, um outro momento, se você quiser deixar marcado na tua Bíblia, Mateus 19, mas vamos abrir lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. Nós vamos aprender que amar a Deus, confiar em Deus, não pode ser uma coisa parcial. Não pode ser algo que assim, mas depende. Eu creio, mas se me pedir isso, eu já não sei se eu creio. Se você responde dessa forma, você não é um crente em Jesus. Você tem assim um afeto por Jesus, uma simpatia pela pessoa de Jesus. Você tem assim uma afeição por quem Jesus é, mas você não crê nele como Senhor da tua vida. E nós vemos um outro momento em que é gerado um homem que foi chamado o pai da fé. E Deus, de propósito, prova o coração de Abraão. Em Gênesis 22:1 diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto num dos montes que lhe indicarei. Se você seguir a leitura de Gênesis capítulo 22, você vai ver que Abraão correspondeu à ordem de Jesus. Abraão pegou o seu filho, pegou lenha, pegou uma faca, pegou uma corda e se dirigiu com o seu filho até o alto daquele monte e preparou o sacrifício, preparou a lenha, amarrou o seu filho em cima do altar e levantou a faca para sacrificar o seu filho. E naquele mesmo instante, o anjo do Senhor falou com ele e disse: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você me teme e não me negou o seu único filho. E a mesma coisa, se nós quisermos fazer disso uma regra de fé, nós vamos dizer: toda pessoa que quiser comprovar sua fé para Deus deve oferecer o seu filho em sacrifício. Isso é verdade, pessoal? Não. Foi algo específico que Deus colocou na realidade daquele momento na vida de Abraão, mas o que mais importa era provar o seu coração. Ele me ama acima de todas as coisas? Ele confia em mim verdadeiramente como o Deus da sua vida? É isso que eu sou para ele, o seu Senhor e o seu Deus? Ou agora que eu dei o filho que ele queria há 25 anos, o seu filho se tornou o seu Deus? E agora, quem sabe, a sua riqueza se tornou o seu Deus? Quem sabe o que tem se tornado o seu Deus? A primeira resposta
para essa pergunta, o que me falta ainda é amar a Deus de todo o seu coração. Amar a Deus com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Entregar tudo a Ele no teu coração, nas prioridades da tua vida. Se isso ainda não aconteceu contigo, você pode estar 1 semana ou 10 anos frequentando uma igreja cristã. Você ainda não é um discípulo de Jesus. Você ainda não tem convicção da tua salvação e nem do pertencimento ao reino de Deus. É muito crucial e muito sério essa palavra que nós estamos falando hoje. Porque nós olhamos a vida do jovem rico e dissemos, coitado, né, não conseguiu confiar em Deus. Mas quem de nós aqui é um bilionário? Quem de nós está nessa mesma situação para se comparar? Mas talvez existam outros ídolos no nosso coração. Vamos dar o exemplo, por exemplo, de uma situação de casamento, como nós vimos hoje aqui e tivemos uma bênção aqui neste lugar. O casamento, biblicamente, o que é? É uma união, que essa união, ela tem amor envolvido. E esse amor significa uma entrega total. Esse amor não significa um sentimento. O sentimento varia. Se você está num momento de ira, num momento de discordância de algum assunto, de algum projeto, talvez naquele instante você não vai perceber o amor como um sentimento. Mas o amor é uma decisão vinculada àquela aliança. Então, por exemplo, na aliança de casamento, vamos dar um exemplo bem simples aqui na nossa sociedade. O que é o princípio que está por trás do casamento? Você entregar àquela pessoa o direito sobre todo o teu dinheiro, sobre todas as tuas riquezas, sobre todos os teus bens. Você precisa ir lá e dizer no cartório que quer a separação total de bens, se você não está amando essa pessoa a tal ponto de fato entregar todos os seus bens. Mas sinceramente, existem algumas exceções por alguns procedimentos de família em andamento, algumas coisas que até se compreende. Mas se você faz isso por desconfiança, você não está casado de verdade, amando de verdade. O casamento é um compartilhamento total de finanças. É um compartilhamento total de corpos. Você expõe a sua nudez ao outro. Você expõe a sua vergonha ao outro. É amor, é entrega. Você expõe os seus defeitos ao outro. Você expõe a sua vulnerabilidade ao outro. Quer oportunidade melhor para te matar do que quando você está dormindo ferrado no sono? Quem é que está do teu lado todos os dias, você que é casado? Essa pessoa tem a oportunidade. Todos os dias. E você dorme tranquilo ou fica se acordando cada vez que o outro se mexe? Aí você vê como é que está o amor. Quando nós entendemos isso, trazemos para a nossa relação com Deus de uma forma muito mais profunda. Porque na nossa sociedade é possível o divórcio. Na nossa aliança com Deus também é possível o rompimento. O problema é nós estarmos vivendo uma pseudo-aliança com Deus. Uma aliança falsa com Deus, em que nós não entregamos quase nada e achamos que Deus tem uma aliança conosco de vida. Isso não é verdade. Então a primeira coisa que pode estar nos faltando, será que você está entregando de todo o coração a tua vida ao Senhor? Amando o Senhor de todo o coração? E se Ele te pedir o quê? Você vai dizer não. Se existir alguma resposta para isso, Ele ainda não é o Senhor pleno da tua vida. A tua família, teu dinheiro, tua profissão, morrer mais cedo, teu tempo, as tuas finanças. O que Jesus te pediria que você diria não? Se houver alguma resposta para isso, Ele ainda não é o Senhor completo da tua vida. Você ainda não o ama de todo o coração. Você precisa aprender ainda. Assim como o jovem rico precisava aprender.
Quando nós aprendemos isso, começa a ficar sério para o nosso lado. Começa Jesus falar conosco da mesma forma que falou com o jovem rico. Porque às vezes não é as tuas finanças que tu não está entregando, mas é a tua promiscuidade sexual. Às vezes não é a tua sexualidade que você não está entregando, mas é a tua visão política. Não é a tua visão política, mas quem sabe é o teu tempo disponível. O que Deus ainda não tem de você? O Senhor precisa ser o Senhor das nossas vidas. Não é à toa que o chamamos de Senhor. Em segundo lugar, Jesus, vamos voltar um pouquinho, no versículo 17 de Mateus 19, na segunda parte diz assim: se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Agora imagina você chegar e dizer assim: olha, se você quiser herdar tudo que eu tenho, se você quiser agora fazer parte aqui do meu negócio, você precisa obedecer a esses valores aqui. Aí a pessoa pergunta assim: quais? O que isso demonstra, pessoal? Depende. Depende do que tu disser, eu vou obedecer. Dependendo do que tu disser, eu já não vou obedecer. Ou seja, a minha obediência não é completa. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, eu até consigo obedecer. Mas o que o Senhor disser, qualquer coisa que seja, aí eu vou perguntar primeiro: o que é isso aí? Depende, deixa eu pensar. Segunda coisa que pode ser que ainda nos falte para viver uma vida abundante, plena, viver o reino de Deus com tudo que o Deus tem preparado para nós, é obedecer completamente a sua palavra. Aquele jovem disse: a tudo isso eu tenho obedecido. E Jesus disse: então tá, então agora deixa eu te dizer uma palavra então, vai ali e vende todas as coisas que tu tem. Ah, Senhor, isso não vai dar para eu obedecer. Então a segunda reflexão que você e eu precisamos fazer nessa noite é: existe algo que você já conhece da palavra de Deus, que propositalmente você está fechando os olhos? Propositalmente você está assim se fazendo, se esquivando? Gurizada diria, no meu tempo, se murcilhando. No meu tempo. Sabe? Eu gosto muito daquela parte da minha mulher ser fiel para mim, gosto. Eu gosto daquele negócio de frequentar a igreja é legal, mas aquela parte de dar o dízimo eu não gosto, aquela lá eu não quero obedecer. Aquela parte de perdoar quem me ofendeu, isso aí não é para mim, essa partezinha aí Jesus não dá bola, eu não quero obedecer essa parte aí. Se nós quisermos viver tudo que Deus tem para nós, e Ele ser o Senhor da nossa vida, obediência. Repreender o filho, está na Bíblia. Tratar a sua esposa com dignidade, está na Bíblia. Tem tanta coisa que está na Bíblia que a gente quer fechar os olhos, porque é difícil. Claro que é difícil. Vai contra os princípios do mundo, vai contra a nossa carne, vai contra o que o amigo acha legal, mas é aquilo que demonstra quem é o Senhor das nossas vidas. E aquele rapaz não estava disposto a obedecer completamente. Quando nós entendemos isso, deixa eu passear um pouquinho em outros versículos contigo, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 2, versículo 3. Nós vamos entender que amar a Deus não é sentir algo bom sobre Deus. Amar a Deus é diretamente proporcional a obedecê-lo, porque Ele é o Deus das nossas vidas. É diferente de amar o filho. Amar o filho, às vezes as pessoas confundem. Amar o filho não é obedecer o teu filho. Amar a Deus é obedecer a Deus. Amar o teu filho é ensiná-lo, discipliná-lo. Ensinar os caminhos da palavra de Deus, isso é amar o filho. Amar a esposa, amar o marido, amar as tuas vocações. Cada tipo de entrega que você faz tem uma resposta diferente. Agora, com Deus, amor significa obediência. 1 João 2, versículo 3 diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente, o que, pessoal?
o amor de Deus está aperfeiçoado. Veja como amar a Deus é diretamente proporcional a obedecer a sua palavra. Então, não se preocupe se você ainda não conhece toda a palavra de Deus e por isso pode não estar obedecendo algo. Se preocupe com aquilo que você já conhece e agora mesmo o Espírito Santo está trazendo à tua mente que você está sendo negligente. Aquele jovem não quis obedecer plenamente. Nós precisamos buscar a Deus. Eu gosto tanto do Salmo 139, porque o salmista Davi, ele diz assim: Senhor, sonda-me e me conhece. O Senhor sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. O Senhor conhece as minhas palavras, mesmo antes de sair da minha boca. O Senhor conhece os meus pensamentos. E aí lá no finalzinho do Salmo ele diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Senhor, o que me falta? Existe algo na minha vida que tem que ser transformado. Existe algo na minha vida que está dando vazão para que o diabo tenha lugar. Existe algo na minha vida que eu estou impedindo que o Senhor faça a sua obra, me abençoe. Me mostra, Senhor, eu quero mudar isso, eu quero te obedecer. Quando nós tivermos esse coração, 1 João, você está lá, capítulo 3, versículo 21. 1 João 3,21 diz assim: amados, se o nosso coração não nos condenar, ou seja, você buscou a Deus, sondou ali, você clamou, você pediu para o Espírito Santo te mostrar, você caminhou discipulado e você está tranquilo, recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Às vezes você não está recebendo algo que Deus quer te dar, porque você está sendo obediente parcialmente. Ou porque você está de propósito fazendo uma coisa que você sabe que não agrada a Deus. Está claro na palavra de Deus, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. A obediência é a chave que muitas vezes nos falta para viver algo sobrenatural extraordinário. 2023 nós estamos profetizando, este é o ano do sobrenatural. Diga assim comigo, este ano é o ano do sobrenatural. Eu não posso perder o sobrenatural porque eu desobedeci. Eu não posso perder o sobrenatural porque eu desagradei a Deus, e essa é uma decisão minha. Essa é uma atitude que você deve refletir nessa noite. O que te falta para viver o sobrenatural nesse ano? Amar a Deus de todo o coração? Obedecer tudo aquilo que você já conhece dele? Quando nós entendemos isso, vamos voltar ao exemplo de Abraão. Gênesis capítulo 22, agora no versículo 15. Veja comigo que Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho. Na hora H, no minuto exato, no instante em que ele iria sacrificar seu filho, Deus permitiu que ele sacrificasse o seu filho de fato? Não. Mas no seu coração ele sacrificou. Mas na hora Deus não permitiu. Deus vai te pedir alguma coisa na palavra dele que é para o teu mal, você crê nisso? Você crê que Deus vai requerer obediência na tua vida, alguma coisa que vai te fazer mal? Você acredita nisso? Qual é o motivo que nós temos então para não obedecer? O nosso orgulho, os nossos impulsos da nossa carne, a aparência diante dos outros. Às vezes são esses os motivos. Mas não que vai ser algo que vai te fazer mal. Então, Deus não permitiu que Abraão fizesse isso. Quem pode afirmar que Jesus não diria na última hora para aquele jovem: não precisa vender nada, agora eu já sei que o teu coração não está nas riquezas? Não sabemos, porque a obediência não aconteceu. Vamos ler no versículo 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, olha Deus fazendo uma promessa, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho,
esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades do que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Deixa o texto aí no telão. Gente, Abraão era já um senhor de idade. Ele e Sara eram impossibilitados fisicamente de ter filhos. Isaac foi um filho gerado por um milagre. Deus vai lá e requer de Abraão que ele sacrifique esse filho como uma prova da sua fé. Abraão obedece na hora H. Deus não permite que ele sacrifique, mas no seu coração ele fez isso. O que resultou isso? Abraão agora recebe uma promessa de uma descendência incontável. Por quê? Final do texto que está aí no telão. Porque você me obedeceu. A chave de Abraão receber a ativação da promessa sobre a vida dele foi a obediência. Ele pode não ter entendido por que Deus pediu isso para ele. Mas lá em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo nos explica: o Deus de Abraão é o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Ou seja, Abraão creu que ou Deus iria prover, como proveu, o sacrifício, que não era o seu filho, ou Deus teria capacidade de ressuscitá-lo. Sabia que o mal não viria sobre a vida dele se ele fosse alguém que obedecesse. Quando nós refletimos sobre isso, volte comigo agora no livro de Mateus, capítulo 19, na história do nosso jovem rico, que não amou de todo o coração, que não obedeceu completamente. Veja o que no final da mesma história, Jesus desabafa, entristecido com a decisão daquele jovem, para os seus discípulos. Ele diz em Mateus 19, 29, vamos ler, 19, 29. Todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Agora vamos de novo. Vamos ler de novo o versículo 21. Vamos ler novamente juntos? Leia comigo junto. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, e eu te darei 100 vezes mais do que você tiver entregado. Depois venha e siga-me. Será que ele teria obedecido? Fica mais fácil obedecer assim? Mas aí não é obediência, aí é interesse. E você, como é que está vivendo a tua relação com a palavra de Deus? Obediência ou interesse? Abraão recebeu uma descendência incontável, mas isso não estava incluso na ordem de sacrificar o seu filho. Aquele jovem poderia ter recebido de Jesus 100 vezes mais. Mas ele não sabia disso, ele precisava confiar. E ele não confiou. Quando nós entendemos isso, nós vemos a seriedade da obediência na nossa vida com Jesus. Pode ser que hoje você diz: não, mas eu já estou amando a Deus de todo o meu coração, eu já entreguei tudo para Ele. O que Deus me pedir, eu sei que eu posso fazer, porque eu sei que Ele tem sempre o melhor para mim. Mas tem uma terceira coisa que pode estar nos faltando para nós encerrarmos nessa noite. No versículo 21, Jesus termina dizendo assim: depois, ou seja, prova o teu coração, obedece a minha palavra, depois venha e siga-me. E essa, quem sabe, pode ser a coisa que está te faltando hoje. Seguir Jesus. Andar no caminho que Ele está andando. Dedicar o teu tempo um pouco mais, os teus projetos, as tuas motivações, consagrar todos os teus planos ao Senhor. Fazer da tua vida uma vida completa de dependência a Ele, de discipulado. Seguir nesse texto aqui, nessa passagem, significa unir-se ao caminho do outro.
Não Jesus andar pelo caminho que você quiser dar na telha de andar e Jesus tem que vir contigo. Não, você decidir, Jesus vai andar por esse caminho aqui na minha vida e eu vou me unir a Ele para segui-lo. E isso às vezes causa mudanças. Isso às vezes causa alguns sacrifícios, algumas abnegações nas nossas vidas. Mas nós precisamos entender que seguir Jesus pode ser o que está nos faltando para viver o reino de Deus de uma forma sobrenatural e extraordinária. Seguir Jesus significa viver discipulado. Como falamos na célula essa semana, é a disposição de aprender tudo que Ele nos ensinou e obedecer. Aprender mais, obedecer mais, viver para Ele completamente. A obediência, ela é relativa ao quanto de Jesus você já conhece. Mas quando você caminha em discipulado, você vai conhecer mais, você vai amar mais, você vai receber mais, você vai ter mais autoridade, você vai ter mais experiência, você vai viver mais poder sobrenatural e, logicamente, vai obedecer mais outras coisas que o Senhor vai te requerer. Quando nós aprendemos isso, pessoal, que nós não sejamos como esse jovem que afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então a pergunta que fica hoje é: o que me falta ainda? O que te falta ainda? Quem sabe existe aí riquezas que estão te aprisionando de servir a Deus, de viver tudo que Ele tem prometido. Quem sabe é o machismo que está te aprisionando, ou quem sabe é o feminismo. Quem sabe é o progressismo que está te aprisionando. Quem sabe é a impureza sexual que é senhor sobre a tua vida e você não consegue se desvencilhar dela. O que está acima de Jesus na tua vida hoje? O que tira o lugar dele? Talvez é a tua disponibilidade, é o teu descanso, eu não sei. O Senhor Jesus tem uma vida abundante para nós, rica em bênção, cheia de promessas, próspera financeiramente, tem tantas palavras de Deus, uma família abençoada, paz no nosso espírito, crescimento, autoridade espiritual contra toda a obra das trevas. O Senhor Jesus tem tudo o que nós precisamos. Mas às vezes nós estamos ali diante dele, como esse rapaz diz lá em Marcos capítulo 10, de joelhos diante dele. Mas não recebemos nada. Porque o nosso coração não está amando o Senhor. Porque a palavra dele tem um depende, tem um mas quando nós ouvimos. Ou porque nós estamos tão ocupados que Jesus, se quiser que nos siga, mas nós não vamos segui-lo. Eu sei que pode ser que esse é um momento da tua vida, senão não estaria pregando essa palavra. Eu sei que Deus está falando com muitos de nós aqui, senão não teria necessidade de nós pregarmos. Essa é uma palavra viva, forte e confrontadora. Qual que vai ser a minha reação? Qual que vai ser a tua reação? Arrependimento, quebrantamento e um novo patamar diante de Deus? Ou fechar o coração, embrabecer, se entristecer, virar as costas, porque o coração está apegado em outra coisa? Quem você quer ser? O jovem rico, que morreu rico sem Jesus? Ou como Pedro, Tiago, João e os outros, que disseram, mas Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus diz, eu lhes asseguro, que ninguém que tenha deixado qualquer coisa para me seguir, não receberá recompensas nessa terra e com eles a vida eterna. Essa é a vida cristã. É uma vida de confiança, é uma vida de entrega. É uma vida de amor a Deus, é uma vida de conhecer o Senhor. É uma vida de obediência. É uma vida de vencer o eu, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus, andar em discipulado. Hebreus 10:39, eu tenho uma palavra que eu espero que seja para a tua vida. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Talvez hoje Deus está provando o teu coração. Talvez nessa palavra você ficou meio mexido com alguma coisa. Talvez você ficou tranquilo que está vivendo um momento bom com Deus. Então fique firme para não retroceder.
Mas se Deus está provando o teu coração hoje, você é levado a uma resposta. Você é indagado a uma resposta. Para isso, você tem que fazer essa pergunta. O que me falta ainda? Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. O que me falta ainda? Eu quero ter certeza da minha salvação. O que me falta? Eu quero viver o ano do sobrenatural. O que me falta? E o Senhor vai te revelar. Ame a Ele, obedeça a sua palavra, siga Jesus. Eu tenho tentado fazer isso todos os dias da minha vida. Como disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente. É uma escolha todos os dias que todos nós temos. Mas as recompensas estão preparadas para você já. Preparadas para serem liberadas sobre a tua casa, a tua vida. Milagres estão batendo na tua porta, eu declaro em nome de Jesus.